Isso é química, isso é cotidiano, isso é superfície de contato. Quanto mais contato, mais você aprende. Eu me chamo Celso Elias Neto e sou fundador do Superfície de Contato. Está começando mais um vídeo aqui no SDC. Hoje nós vamos responder a prova do PSC primeira etapa de 2025, que aconteceu neste final de semana, dia 8/6. A primeira questão da prova de Química começa na questão 35 da prova. E ela diz assim: a água é uma substância química incolor, ou seja, não tem cor. Insípida, ou seja, não tem sabor, sem graça. Inodora, não tem cheiro, cuja molécula é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, sendo um recurso natural vital para a vida no planeta. Presente na superfície terrestre, no subsolo, na atmosfera e em todos os seres vivos. Entretanto, diferentemente de outras substâncias, a água é. Então ele quer saber uma característica da água. A água é. O que a água é, galera? A água é muita coisa. Mas nesse sentido, nós precisamos ver as alternativas. Era isso que o aluno tinha que fazer. Olhou, opa, ele está falando sobre o quê? Todas as alternativas falam sobre o quê? Sobre densidade. Densidade. Opa, então ele está falando sobre a densidade da água. Primeira coisa que o aluno tem que lembrar, sim ou sim, ele precisa lembrar que a água tem um fenômeno chamado efeito anômalo da água. Eu expliquei isso no primeiro vídeo do Superfície de Contato. Primeiro vídeo do Superfície de Contato lá no Instagram e o primeiro short aqui no YouTube é explicando sobre esse efeito anômalo da água. O superficiano que acompanha o canal desde o início, ele acertou essa questão, me mandou mensagem agradecendo, e se você não acompanha ou não acompanhava, a partir de agora você precisa se inscrever no canal, deixar seu like e comentar em todos os posts, porque só assim você vai se tornar um superficiano de verdade. Entendeu ou não? Então, o efeito anômalo da água quer dizer que a 4 graus Celsius, a água sofre uma dilatação. Professor, como assim? Efeito anômalo da água. Por que anômalo? Porque ele é atípico, ou seja, ele não é frequente. Não é isso que acontece geralmente com os líquidos. O que acontece quando você diminui a temperatura? Diminui a energia cinética. Logo, o volume vai diminuir, porque vai ter menos agitação. Então, a tendência é o volume diminuir. Todavia, não é isso que acontece com a água. Acontece o processo inverso. Ao invés de ela diminuir, quando diminui a temperatura em relação ao volume, quando diminui a temperatura e chega a 4 graus Celsius, ela sofre uma dilatação entre as ligações dos átomos. Isso quer dizer que ela ganha um espaço maior. E como ela ganha um espaço maior, aumenta o volume. E por que aumenta o volume? Porque essas ligações ficam mais afastadas. Por quê? Porque ficar na conformação hexagonal, que é como a estrutura da água fica nessa situação, tem a ver com a energia livre de Gibbs. É mais favorável energeticamente para a molécula de água ficar nessa conformação. É por isso que acontece todo esse imbróglio, certo? Então, depois dessa explicação que eu dei para você, é impossível você errar. Por quê? Porque você está mais do que convencido de que a densidade, lembra lá, é massa sobre volume. Se eu falei que o volume aumenta quando eu diminuo, eu posso fazer essa seguinte relação: volume versus ou vezes a densidade é igual a massa. Ora, todo mundo sabe, quem tem matemática básica, que duas grandezas, quando se multiplicam, elas são inversamente proporcionais. Então preste atenção. Lembra que a água sofre uma dilatação a 4 graus Celsius? Então quer dizer que o volume dela vai aumentar. Se o volume dela vai aumentar, quer dizer que, presta atenção, o volume dela aumenta, então quer dizer que a densidade vai diminuir. Sim ou não? Então quer dizer que a densidade da água sólida é menor que a densidade da água
líquida. E isso é verdade. A densidade do gelo é mais ou menos 0,9 centímetros cúbicos, enquanto da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, nesse caso, como o gelo tem um maior volume, ele vai ter uma densidade menor que a água. Logo, ele vai flutuar, ou seja, vai ficar em cima. Vamos ver as alternativas. Qual gabarito você marcou na sua prova? Digita aqui no chat pra gente, nos comentários. Ó, letra A, mais densa na fase sólida do que na fase líquida? Mais densa na fase sólida do que na fase líquida? Não. Menos densa na fase sólida que na fase líquida. Então, essa A está errada, exatamente. Então, vamos tirar ela aqui do páreo. B, mais densa na fase gasosa do que na fase sólida. Galera, a densidade dos gases é ínfima, quase desprezível. Então não pode ser mais densa na fase gasosa do que na fase sólida. Logo, a B está errada. C, igualmente densa nas fases líquida e sólida? Não, a densidade não é igual. Se a densidade fosse igual, o gelo, no mínimo, deveria ficar no meio do copo. Letra D. Menos densa na fase sólida do que na fase líquida. A mesma coisa que ele falou na B, ele falou na D. Só que com palavras diferentes. Na verdade, com as mesmas palavras. Ele só trocou a ordem. Falsa. Letra E. Menos densa na fase sólida do que na fase líquida? Com certeza. Nosso gabarito aqui, ó. Letra E. Questão fácil. Você deveria pensar um pouco só. Os meus alunos do 8º ano acertaram essa questão, já falei. Eles acertaram. Então, assim, questão básica de introdução à química. Questão legal, questão contextualizada. Trouxe algumas características no enunciado. Isso é legal, enriquece pra gente. A gente consegue aprender mais. Pega essas informações, adiciona no teu estudo, vai ficar legal, vai ficar mais denso. E é isso que o tempo nos favorece. Beleza? Então, primeira questão do PSC, gabarito letra E. Muito tranquila. Questão fácil. Mas, se você fosse superficiano, era mais fácil ainda. Bora lá. Questão 36. Falei que poderia cair. Falei que modelos atômicos costuma rotineiramente cair. Não cai sempre. Geralmente eles fazem um intervalo para manter um padrão. Mas vamos na questão. O quadro a seguir descreve os estudos sobre modelos atômicos e seus correspondentes autores. Então, de um lado, ele deu a característica do modelo atômico e do outro, ele deu os autores desses modelos. Aí ele fala assim: assinale a alternativa que preenche corretamente. Eu falo sempre para o meu aluno, toda vez que tiver algum comando em negrito, principalmente, circula, nota, rachura, sublinha, sei lá. Faz o que você quiser. Porque é importante. Na hora da prova você tá nervoso, você esquece, você não lembra. Corretamente, então, da coluna da direita em cima para baixo. Então, bora lá. Primeiro parêntese aí, o que ele fala? Átomo como modelo probabilístico, sem precisão espacial na localização do elétron. Galera, qual é o modelo atômico que diz a respeito de incerteza? Qual é? Muito bem, você que é superficiano, você respondeu modelo atômico da mecânica quântica, exato, o modelo mais atual que nós temos. E ele fala sobre probabilidades. Não há uma região específica onde o elétron possa estar, porque o elétron atua numa dualidade, dualidade de onda-partícula. Então eu só posso falar de probabilidades. Lembra lá da matemática, o que é probabilidade? De maneira simples, direta e objetiva, como diz o professor Wesley Diego, probabilidade é o que eu quero que aconteça sobre tudo que é possível. Então, qual é a maior probabilidade de eu encontrar o elétron nessa região? Qual é o modelo atômico que fala sobre isso? É da mecânica quântica. E quem está representando a mecânica quântica aí, dos 5? Nesse caso, Schrödinger. O primeiro parêntese, então, é 1 e V4. Qual é a alternativa que tem? Só tem uma alternativa. Então, o PSC
o elaborador dessa questão, ele te deu um presente. Porque só de você resolver o primeiro parêntese, você já conseguia resolver a questão sem muita dor. Bora ver a segunda, só para a gente confirmar? Segundo parêntese. O átomo como partícula descontínua, com a eletrosfera dividida em níveis de energia. Galera, quem foi o cara que quantizou a eletrosfera? Logicamente foi o Bohr. Então, aqui é 1. Deixa eu ajeitar. Aqui é 1. Então, só confirma a nossa alternativa. Vamos ver os outros parênteses, só para sanar qualquer possível dúvida que os superficianos possam ter. Terceiro parêntese. Átomo com partícula maciça, com carga positiva, incrustada de elétrons. Qual que é? Nós sabemos que é Thomson, né? O pai do elétron. Nós sabemos também que esse termo, academicamente, não é muito correto, mas nós temos a noção de que cai bastante nos vestibulares e o aluno precisa ter consciência disso. Então aqui, ó, 5. Penúltimo parêntese. Átomo com partícula maciça, indivisível e indestrutível. Qual foi? Dalton, né, galera? Dalton. Lembra lá que para Dalton, o átomo pode ser chamado também de partícula última. Essa você não sabia, né? Eu sei. Você só aprende aqui no Superfície de Contato, essas cerejas do bolo. Pode anotar aí no seu caderno. O átomo para Dalton também poderia ser chamado de partícula última. Partícula última. Anota. E por último, partículas alfa foram desviadas de seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram. É isso. Então quem é? Rutherford, né, galera? Folhas de ouro, lembra? Por que ele utilizou o ouro? Porque o ouro tem alta maleabilidade, capacidade de se transformar em lâminas finas. Beleza? Questão 35 e 36, questões fáceis. 37. Bora lá. As forças intermoleculares são forças de atração entre moléculas, responsáveis por manter as substâncias unidas. Elas determinam as propriedades físicas e químicas das substâncias, como o ponto de ebulição, a solubilidade, a densidade e a tensão superficial. Considere as seguintes afirmativas sobre as forças intermoleculares. Ele quer saber o quê? Ele quer saber, ó, marca, de novo, marca, rachura, sublinha, pinta, sei lá o que você vai fazer. Mas marca o comando. Ele quer saber a correta. Lembra lá, forças intermoleculares podem ser chamadas de quê também? De interações. Lembra lá? Forças ou interações intermoleculares. Primeira, as moléculas de álcool metílico. Professor, não sei o que é um álcool metílico. Eu não sei o que é metanol. Já ficou no caminho. As moléculas de álcool metílico apresentam interações do tipo ligações de hidrogênio. Galera, teoricamente, o aluno do primeiro ano, ele não tem obrigação de saber as fórmulas dos compostos orgânicos, muito menos as suas nomenclaturas. Todavia, nós sabemos que os alunos que fizeram PSC 1 estão no segundo ano. E no segundo ano, de acordo com a nova grade, os alunos têm Química 3, que era a antiga Química 3, que nesse caso é Química Orgânica no segundo ano. Então, assim, o aluno, teoricamente, não deveria saber, mas na prática ele precisa saber. Principalmente porque ele é aluno do segundo já, quase aluno do terceiro, porque ele já está na segunda metade do ano. Então, assim, o aluno precisava saber o que era o metanol. Professor, eu não sei o que é metanol. Lembra lá, é o álcool mais simples. Por quê? Ele tem um carbono, mete, ó. Só tem ligação simples, e a função é álcool, porque termina em ol.
Então fica C, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e álcool, que nesse caso é hidroxila, lembre-se, os dois pares de elétrons. Essa é a estrutura no plano do metanol. Ó, ele tem hidroxila. Se ele tem hidroxila, quer dizer que ele faz o quê? Ligação de hidrogênio. Professor, quem faz ligação de hidrogênio? Lembra lá, ligação de hidrogênio vai acontecer quando o hidrogênio estiver ligado a os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Professor, e como que eu sei? Tem um mnemônico lá que todo mundo usa. Esse aqui é o primeiro, que a galera chama de HFON, né? Toda vez que o hidrogênio estiver ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, vai ser uma ligação de hidrogênio. Antigamente chamada de ponte de hidrogênio, mas hoje o mais correto e utilizado academicamente é ligação de hidrogênio. Para você lembrar disso também, é interessante você lembrar da fila de eletronegatividade. Guarda isso no seu coraçãozinho porque você vai usar bastante. Vai por mim, eu sei o que eu tô falando. Olha a fila de eletronegatividade. Ó, tem aquele mnemônico lá. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital metais. Por que eu coloco esses dois assim? Porque eles têm eletronegatividade iguais, praticamente. Então, basicamente, arredondando, é 2,1. Então, galera, essa aqui é a ordem decrescente de eletronegatividade. Eletronegatividade. Beleza? Então tem que lembrar disso. Então, o hidrogênio ligado aos três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, forma-se uma ligação de hidrogênio. Então, a primeira está corretíssima. A primeira está verdadeira. Pode circular. Logo, qual que a gente poderia eliminar? A gente poderia eliminar a D e a E. Cara, esse laborador estava feliz nesse dia. Com certeza. Já elimina duas, muito bom. 2. As moléculas de água apresentam interações do tipo dipolo-dipolo. Galera, dipolo-dipolo é também conhecida como dipolo permanente, ou forças de Kelson. É o seguinte, essa alternativa, ela tá meio certa, porque os teóricos, na verdade, consideram que a água faz ligação de hidrogênio, embora a ligação de hidrogênio seja uma subcategoria da dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, ou forças de Kelson. Preste atenção, vou colocar aqui no cantinho. O que acontece? O que o seu professor ou a sua professora de química não fala para você mais que eu, Celso Elias Neto, vou falar. Não precisa agradecer não, deixa só o like aí, se inscreve no canal e vem aprender química com a gente. Preste atenção. Existem 6 forças intermoleculares. Moleculares. É o seguinte, olha a primeira. A primeira é chamada de íon-íon. Íon. E ela acontece, logicamente, entre íons. Boa, sabe muito. A segunda é entre íon e uma molécula polar. Por exemplo, NaCl e água. Terceira, dipolo. Ou, se você quiser colocar em ordem já decrescente de força, podemos colocar logo a ligação de hidrogênio. 4. Aí vem dipolo. 5.
dipolo permanente, dipolo induzido. E por último, a sexta, dipolo induzido, que eu chamo de Didi, intimamente. Dipolo induzido, ou forças de London, ou interações de London, ou dispersões de London também. Galera, o que o teu professor de química ou a tua professora de química não fala pra ti, mas que é meu dever falar, que essa força aqui, ela não é falada para vocês no ensino médio, porque ela foge à regra da solubilidade. Qual é? Semelhante dissolve semelhante. Aqui é uma molécula polar interagindo com uma molécula apolar. Professor, isso é possível? É possível sim. Por exemplo, aqui nos nossos rios nós temos água, H2O, e nós temos peixes, e esses peixes eles sobrevivem de oxigênio, e esse oxigênio ele está dissolvido na água. E lembra, molécula simples, substância simples, ela é apolar. Então, há uma exceção nessa regra. Por isso que vocês não veem essa quinta aí. Vocês veem no máximo essas cinco. E quando vem no máximo, as três já são clássicas: dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo dipolo e ligação de hidrogênio. Mas eu já vi o professor ministrando as cinco e tá ótimo. Mas é isso, galera. A quinta não é falar do ensino médio porque foge à regra e não é esse o objetivo do curso. Então, deixa eu explicar. Aqui é só um detalhe, tá? Eu quero colocar o máximo de detalhes possíveis aqui, para não ter dúvida e vocês entenderem como é que é o método superfície de contato, mais conhecido como SDC. Olha só, a ligação de hidrogênio, galera, é uma subcategoria da dipolo-dipolo. Por quê? A dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, ou forças de Kelson, KE, ó, KE, som. Kelson, ó, o que acontece? A ligação de hidrogênio, ela é uma subcategoria da dipolo-dipolo, porque a dipolo-dipolo é para todas as moléculas polares. As moléculas que fazem ligação de hidrogênio também são polares. Só que o que muda? É que a ligação de hidrogênio ela é mais forte que a dipolo-dipolo. E por ela ter essa característica específica de se ligar só com outros três elementos e também ser mais forte, os cientistas tiraram ela e criaram uma nova categoria, uma categoria mais forte. Mas ela é dipolo-dipolo. Então, essa 2 nós podemos considerar que ela está correta, mas ela está falsa, teoricamente. Entenderam ou não? Ela está correta porque todas as moléculas que fazem ligação de hidrogênio fazem dipolo-dipolo, mas nem todas as moléculas que fazem dipolo-dipolo fazem ligação de hidrogênio. Entenderam? Entenderam ou não? Digita aí nos comentários se você entendeu ou não. Então, nós podemos falar que ela está certa, mas ela poderia ser melhor elaborada, com todo respeito, é evidente. Então, essa aqui, ó, também está certa. Logo, qual nós podemos eliminar, já que a 2 está certa? Nós podemos eliminar a C. Olha que legal. A C pode estar eliminada. Vamos lá. 3. As moléculas de ácido clorídrico apresentam interações do tipo íon-dipolo. Íon-dipolo é quando eu tiver um íon com uma molécula polar. Nesse caso, eu tenho dois átomos distintos que têm eletronegatividades totalmente diferentes. Então, ó, bora desenhar aqui, ó. Deixa eu mudar de cor para ficar melhor. Então, ó, eu tenho um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de cloro. Beleza? Só que quem é mais eletronegativo? Vem aqui, ó, para nossa fila de eletronegatividade. Quem é mais eletronegativo? O cloro, que está aqui, ou o hidrogênio, que está aqui? Lembra? É a ordem decrescente. É do maior para o menor. Então, o flu é o maior. Lembra lá. O cloro é o quarto. Então, quer dizer que essa ligação aqui, ela é polar. Lembra lá o que é polaridade? A medida do quão igual ou desigual é a distribuição dos elétrons em uma ligação química. De novo. Vou repetir. Polaridade é a medida do quão igual ou desigual é a distribuição dos elétrons em uma ligação química. Se tem eletronegatividade diferente, logo, essa distribuição dos elétrons vai ser o quê? Desigual, corretamente.
Qual é o vetor aqui? O vetor é do hidrogênio para o cloro. Deixa eu mudar de cor, porque aí fica melhor pra gente. Ó, esse é o vetor. Então quer dizer que os elétrons, a probabilidade de eu encontrar os elétrons, ó, correlacionando com essa questão aqui de cima, a probabilidade maior de encontrar os elétrons no Cl é infinitamente maior, não sei se eu posso falar infinitamente, mas é muito maior que a probabilidade de encontrar no H. Por quê? Porque a densidade eletrônica vai estar toda aqui, ó. Lembrando que ele fica parcialmente negativo. E esse aqui fica parcialmente positivo. Só que ele fica com tamanho menor. E fica azul. Beleza? Então não é íon de polo. É de polo de polo. dp-dp. Ou de polo permanente, ou forças de Kelson. Beleza? A 3 está errada. Se a 3 está errada, então a gente mata a A. Gabarito fica a letra B. Bora ver se é a B mesmo? Bora ver se a 4 está correta? Então, ó, bora riscar aqui de vermelho. As moléculas de dióxido de carbono apresentam interações do tipo dipolo induzido. Galera, lembra lá. Todas as moléculas, quando eu digo todas, é todas as moléculas do universo, todas as moléculas possuem forças de London em sua interação. Todas, professor. Todavia, as moléculas apolares apresentam somente uma força de interação, que é justamente a dipolo induzido. Bora desenhar aqui, ó, o dióxido de carbono. Como é CO2, o carbono faz mais ligações e está em uma atomicidade menor, ele é o elemento central. Então ele fica aqui. Ó, estrutura de Lewis a gente pode fazer. Isso aqui fica igual. Isso. Então, ó, lembra lá aqui, ó, o oxigênio é mais negativo que o carbono. Então, o vetor vai estar em sentidos opostos, ó. É igual um cabo de guerra, galera. Se eu tenho duas forças contrárias iguais, eu não vou sair do lugar. O meu momento de polo, o Mi, é igual a zero. Logo, não tem polo. Logo, é apolar. Se é apolar, faz interação do tipo de polo induzido ou forças de London. Então, essa aqui também está correta. Logo, deixando e confirmando o gabarito letra B. Exato. Galera, olha só. Essas 3 primeiras questões foram questões fáceis, ok? Questões tranquilas. Agora, as outras 3 foram mais difíceis. Então, adiantando logo o nosso papo aqui, a prova do PSC, na minha humilde opinião, a prova do PSC 1 2025, ela foi média, porque eu achei essas últimas 3 questões mais difíceis, principalmente a última, e as 3 primeiras fáceis. Então, achei mediana. Mas, claro, prova do PSC sempre com as suas peculiaridades. Vale ressaltar. Olha aí, ó. Questão 38, ele dá uma reação química pra gente. Que tipo de reação química é essa? O aluno precisa saber, sim ou sim. É importantíssimo. Superficiando, você precisa saber que tipo de reação é essa. Você tem um ácido, uma substância composta, reagindo com um metal, que é uma substância simples, e você percebe que o metal vai para o lugar do hidrogênio e o hidrogênio sai e forma uma substância simples. Esse tipo de reação, galera, é chamado de reação de deslocamento. Vou anotar aqui para você. Deslocamento. Ou simplesmente simples troca. Beleza? Deslocamento ou simples troca são sinônimos. Isso é uma reação que acontece muito na turma de Química Geral, no laboratório, no programa de graduação. Reação bem legal, bem bonita de se ver, de se fazer. É bem bonita, é bem legal. Enfim. Assumindo que a reação já foi concluída, é incorreto, ó. Ele quer saber a errada agora, então a gente precisa ter atenção. Teoricamente, vão ter 4 alternativas corretas
e uma falsa. Bora lá, então ele quer a incorreta. Assumindo que a reação já foi concluída, então ela terminou. É incorreto afirmar que o cloreto de alumínio, cloreto de alumínio, esse cara aqui, pode ser produzido na reação de alumínio metálico com uma solução de ácido clorídrico se, em nenhum momento ele falou de rendimento. Então vamos adotar 100% de rendimento. Beleza? Isso é muito importante na prova de química, galera. Isso é importantíssimo. Então bora lá. A reação de 9 gramas de alumínio produzirá 44,5 gramas de cloreto de alumínio. Primeiro passo aqui, galera, é você achar as massas molares de cada reagente e de cada produto. Vou colocar, bora lá. Primeiro, bora fazer a proporção de mols aqui, ó. A proporção é o quê? 3 para 6 para 2 para 3. Beleza? Então, a massa molar do alumínio é 27. 27 vezes 2 dá 54 gramas. 54 gramas. Beleza? O HCl, o H é 1. O Cl é 35,5. Então é 36,5 vezes 6. Vai dar 219 gramas, né, galera? 219 é o quê? Cachorro? Não pode, né? 219 gramas. O alumínio é 27. O cloro é 35,5, mas eu tenho 3, aí multiplica por 3 e soma com 27, multiplica por 2. Então isso vai dar um total de 267 gramas. O hidrogênio é 1, mas ele é molecular, então tem 2, mas tem 3 mols, então multiplica por 3, mas vai dar 6. O total, 6 gramas. Beleza ou não? Então fechou aí. Nessa aqui fechou, vamos dar continuidade. Você quer saber se o seu cálculo está correto? Faz a soma. 54 mais 219 dá quanto? 273. Se você somar 267 mais 6 também vai dar 273, ou seja, está correto o cálculo. Bora lá. Agora sim, vamos para a nossa primeira alternativa. A reação de 9 gramas de alumínio produzirá 44,5 gramas de cloreto de alumínio. Será que isso é verdade? A gente fez a relação da massa e a gente fez a relação da molaridade. Então a gente tem o que, é alumínio para cloreto de alumínio. Então nós temos 2 mols de alumínio. Então nós temos o seguinte, 54, vem aqui em cima comigo, 54 gramas de Al está para quanto de cloreto que a gente fez? 267. 267. Gramas de quem? De AlCl3. Beleza? Só que ele deu quanto de alumínio? Ele deu 9 gramas. Então, 9 gramas de Al. Lembra lá? Cancela, cancela. E fica o quê? Grama de cloreto de alumínio. Galera, passo a passo aqui, detalhe por detalhe. X. Então, eu posso falar aqui, X é igual, meio pelos extremos. 54 vem aqui embaixo, então fica 9 vezes 267. Adivinha quanto dá isso? Não é que dá 44,5 gramas de AlCl3? Se acredita? É verdade. Então quer dizer que a letra A, ela é verdade, galera. Então, bora pegar o pincel verde.
E vamos tirar ela do jogo agora. Vamos riscar de verde. Manter a tradição aí. Vamos só ajeitar, né? Porque ficou intragável. Boa, agora sim. Letra B. Na reação de 1 mol de HCl, são produzidos meio mol de hidrogênio. Na reação de 1 mol de HCl. Olha aqui, galera. HCl. Qual é a proporção? 6:3. Então, ó, 6:3. 6 não é 2 vezes 3? Então quer dizer que esse cara é 2 vezes esse. Então, a reação de 1 mol de HCl produzirá meio mol de H2? Sim, porque se eu colocar 1 mol aqui, cadê? Vamos. Se eu colocar 1 mol aqui, aqui tem que ser 1/2. Porque aqui é 6, então aqui é 6/3. Desculpa, 6/2. Vamos lá, voltando. Questão C. 1 mol de Al produzirá 1,5 mol de H2. Galera, qual é a proporção? É 2:3. Então quer dizer que o gás hidrogênio, ele é 3/2 de Al. Galera, quanto é 3/2? Qual é a metade de 3? Não é 1,5? Então quer dizer que essa está correta também. E faz sentido, ó. Não é a metade, ó. Qual é a metade de 2? É 1. Então ele pegou 1 mol, ó. 1 mol de Al. Se é a metade, então tem que ser a metade desse. Qual é a metade de 3? 1,5. Então a C também está correta. Corretíssimo. Muito boa. Percebe que agora, até agora, ele só fez relação mol-mol, né? Agora, a partir da D, ó, ele faz uma relação mol-massa. Isso é interessante. O aluno precisa saber converter esse tipo de unidade quando ele pedir. Beleza ou não? Show. Então preste atenção. O que a gente faz? A gente pode tanto fazer em relação à massa quanto em relação a mol. Mas como ele deu em mol, bora fazer passo a passo com vocês? Eu vou fazer primeiro a relação mol com mol e depois mol com massa, tá bom? Passo a passo para você aí que tem dificuldade e não conseguiu fazer essa questão, tá bom? Nós estamos aqui para solucionar o seu problema. Afinal, nós sabemos de solução. Olha só, letra D. Ele fala aqui, 2 mols de ácido clorídrico. 2 mols. Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira relação mol. 6 mols de HCl está para quanto de cloreto de alumínio? Está para 2 mols de cloreto de alumínio, AlCl3. Beleza. Se você tiver 2 mols de HCl, quanto de AlCl3 você vai ter? Ó, lembre-se, cancela as unidades. Beleza, vai ficar o quê? Mol de AlCl3, perfeito. Então, ó, o que acontece? Fica Y é igual. Divide por 6, então fica 2 vezes 2. Isso aqui é igual a quanto? A 4. Certo ou não? Só que, quanto que dá 4? 4 por 6. Não dá para dividir por 2? Então vai dar quanto? Vai dar 2/3. Isso aqui, ó, é aproximadamente 0,67. O quê? Mol de quem? De AlCl3. Beleza ou não? Pegou ou não? Básico, né? Fechou. Então o que a gente faz agora? Agora a gente transforma esse mol para grama. Então qual é a relação que a gente tem?
do cloreto de alumínio, a gente tem que 1 mol de AlCl3 equivale a 133,5 gramas. Se tiver 0,67 mol de AlCl3, quanto vai ter em massa? Z, vou chamar. Z é igual 0,67 vezes 133,5. Se você fizer essa pequena multiplicação, você vai chegar no resultado de aproximadamente 89 gramas. De quem, professor? Pelo amor de Deus, de AlCl3. Agora perceba, ele falou quanto? Ele falou 75. Não tem nada a ver. Beleza, galera? Então, qual era a alternativa correta? Que nesse caso era errada. Letra D. Então a gente marca um X nela assim. Só que, olha, 3 moléculas de nitrogênio requerem um átomo de alumínio para a reação completa. Galera, da onde esse nitrogênio aqui? Na reação nem tem nitrogênio, pô. Viajou aqui, parece que ele dormiu fazendo a prova, ele acordou, ele viu que faltava uma alternativa, porque a banca são de 5 alternativas, e aí ele colocou só para completar. Galera, nada a ver. Então, ó, provavelmente vai ser anulado, tá, galera? Então já coloca mais um ponto aí para vocês. 38 era assim para ser feito. Beleza ou não? Tudo na paz? Bora fazer física um pouquinho também. Alô, professor Fábio. Um salve. Bora lá, ó. 39. Esse tipo de questão, volta e meia, tem caído na prova do PSC. Já caiu 2. Uma sobre a calcanitita. Já caiu em provas anteriores sobre a calcanitita. Pera aí, só um instante. Calcantita. No PSC tem caído esse tipo de questão mais específica sobre um determinado composto. Já caiu sobre a calcantita, por exemplo. Questão 39. Esse tipo de questão tem caído com mais frequência, onde ele te dá alguma informação e pede um dado específico. Já foi assim nas outras provas, por exemplo, quando ele perguntava qual era o composto da calcantita. Ele não pedia a fórmula, ele pedia o nome do composto. Então, assim, não tem para onde correr, galera. Tem que fazer a leitura. É a leitura. Ver as tendências, ver o que a UFAM publica, entender qual é o perfil da prova do PSC, olhar as questões, entender o padrão. Tem um padrão, mas você precisa encontrar, e você só encontra buscando, fazendo, tentando entender. É assim que funciona. Beleza? Vamos para a questão 39. A sedimentação usando a coagulação química tem sido utilizada principalmente no pré-tratamento da água que abastece uma cidade. Por exemplo, a água é mantida durante certo tempo em tanques para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo residuais industriais ou de processos e na remoção de fósforo das águas residuais domésticas. O coagulante comumente utilizado nesse processo é o... Galera, alguns superficianos vieram conversar comigo a respeito de anulação da questão, e assim, fiz as minhas considerações e agora é ver se realmente vai ser acatado ou não, mas com as minhas vivências é quase impossível eles anularem, porque
Tem resposta plausível para isso, tá bom? Galera, que diabo é um alúmen? Um alúmen é um sal composto, galera. E geralmente, nesse processo específico da água, é utilizado o de potássio. Esse M aqui que eu coloquei, esse M+, é o de um metal positivo. A gente pode até trocá-lo logo. Vamos colocar logo o K, porque fica melhor para você, galera. Poderia ser a E. Vou logo adiantar para vocês. Poderia, professor? Poderia. Só que, olha o que ele pergunta. Comumente utilizado. Quer dizer que o sulfato férrico não é utilizado, galera? Ele é utilizado, mas o mais utilizado mesmo é o alúmen. Por isso que dificilmente anularão essa questão, tá bom? Então, de cara, o gabarito é a letra A, tá? Mas bora explicar por que não são as outras. Ó, calcário. Basicamente, o calcário é o carbonato de cálcio. Pode ser também, ó. Ca só é 3. CaCO3. E ele é mais utilizado para regulação do pH, galera, alcalinidade, beleza? O carvão, galera, o carvão é utilizado como adsorvente, lembra? Que ele tem muita porosidade, então ele consegue reter as impurezas na sua superfície, uma vez que a adsorção é um fenômeno de superfície, etc. Então, ó, o carvão nada tem a ver com a coagulação. O gesso, muito menos. O gesso pode ser lá o formanhidro, né? Que é o CaCO4. Ou hidratado, né? Que é mais conhecido como gesso. CaCO4, né? Multiplicação, 2 moléculas de água, tá? E o sulfato férrico, que é utilizado como coagulante também, mas com menos frequência que o alúmen, nesse caso de potássio, tá bom? Então, gabarito, galera, é letra E, sem choro. Infelizmente é assim. Essa é a prova da UFAM. Então, ó, corta gesso e também corta sulfato férrico. O que ficou pra gente? Somente alúmen. Pode marcar o gabarito. E por fim, a última questão do PSC1 2025. E para mim, Celso Elias Neto, fundador do Superfície de Contato, para mim é a questão mais difícil da prova. Tá bom? A questão mais difícil requer um entendimento maior sobre o assunto da cinética. E muita gente errou essa questão. Infelizmente. Bora lá. Presta atenção. O que ele fala? A cinética química é o ramo da físico-química que lida com o estudo da taxa ou velocidade de reação química e do mecanismo pelo qual a reação ocorre. A velocidade de reação é uma mudança de concentração de qualquer reagente ou produto com o tempo para uma reação particular. A unidade da constante da velocidade de reação depende da... A unidade, galera, a unidade. Ele quer saber a unidade. Então, a primeira coisa que a gente precisava lembrar aqui para essa questão, qual era a fórmula? Velocidade, lembra lá, é igual a K minúsculo vezes a concentração vezes elevado a X vezes a concentração de B elevado a Y. Beleza? Onde X e Y são os expoentes que correspondem à ordem da reação. Tá bom? Então, para a gente saber a unidade de K, a gente tem que isolá-lo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever assim, ó. K é igual a velocidade dividido pelas suas concentrações elevadas a seus respectivos expoentes. Tá bom? Então, galera, lembra lá. Quando a gente vai fazer um parâmetro, a gente exclui algum outro parâmetro. Então, a gente pode eliminar aqui, ó. Vamos eliminar B. Vamos eliminar B. Então, vai ficar assim, ó. K é igual a volume dividido pela concentração de A elevado a X. Beleza. Mas a velocidade é dada por qual unidade, galera? Quais unidades, na realidade? Lembra lá. Mol
por litro. Pode ser por minuto? Pode ser. Beleza. Dividido por quem? Vamos supor que x vale 1. É de primeira ordem. Beleza? Então, como é que vai ficar? Como é que a gente calcula a concentração? Então, fica mol por litro. Aqui, ó, matemática básica. Multiplica o primeiro pelo inverso da segunda. Então, já vou apagar aqui, ó. Já vou passar multiplicando para lá. Então, vai ficar o quê? Litro dividido para mol. Então, qual é a unidade que sobra aqui para a constante? Ó? Mol vai embora com mol, litro com litro. Portanto, esse K é igual a minuto menos 1. Pegou a visão ou não? Isso aqui é superfície de contato, bro. Aqui é a Bruxolândia. Aqui é outra parada. Entendeu ou não? Digita aí nos comentários para mim. Vou ler todos depois, tá? Agora imagina que a ordem é segunda. Então ficaria o quê? Vamos refazer o cálculo aqui, ó. Então ficaria K igual a volume dividido pela concentração de B elevado a Y. Mas lembra, Y é igual a 2. Então a gente já pode adiantar aqui, ó. Então isso implica dizer que, bora mudar as cores, mol por litro por minuto dividido pelo quê? Se é ao quadrado, então a gente vai ter que multiplicar o número da concentração e as suas respectivas unidades. Então fica o quê? Mol ao quadrado dividido por litro ao quadrado. Aí, ó, repete a primeira pelo inverso da segunda. Mol por litro por minuto vezes litro ao quadrado sobre mol ao quadrado. O que a gente faz? Cancela esse com esse com esse. Então K ficou igual a quê? K igual a quê? Engraçado, né? K ficou litro por minuto vezes mol. Beleza? Então, qual é o fator que influencia nas unidades da constante? É justamente a ordem da reação. Não é a energia de ativação, porque a energia de ativação é um valor que indica a energia mínima necessária para que a reação possa acontecer, mas não influencia diretamente na unidade da constante, beleza? Então, por isso que não pode ser a... Já risco. Molecularidade da reação. Não, nesse caso, a molecularidade refere-se ao número de moléculas que interagem em um passo elementar da reação. E isso não necessariamente determina diretamente a unidade de K, beleza? Então, nesse caso, também a gente pode eliminar. Nós sabemos que já é AC, tudo bem, vamos para D. A pressão pode afetar sim a velocidade da reação em algumas situações, principalmente e exclusivamente em sua maior parte para os gases, lembra lá, tá? Mas não vai influenciar diretamente na unidade. A temperatura da reação influencia, presta atenção, influencia nos parâmetros de K, influencia em K diretamente, porque K está em função da temperatura. Lembra lá da teoria de Arrhenius. É sobre Arrhenius, aquela fórmula que tem, tá? Com logaritmo, não sei se vocês sabem, mas em outro momento eu posso explicar, não tem problema também. Mas a temperatura influencia, impacta diretamente em K, mas não impacta na unidade de K. Aqui ele foi na maldade. Muita gente foi aqui. Gabarito, então, letra C de Celsius de contato. Beleza? Deixa eu riscar aqui que eu não risquei. Então, galera, essa é a resolução SDC da prova do PSC 1 de 2025.
Era assim que era para você fazer a prova. Nós lançamos o gabarito assim que nós recebemos a prova. Fomos o primeiro a lançar o gabarito, coincidiu todas as respostas. É isso daí, galera. Quem se preparou com superfície de contato se deu bem. Isso é química, isso é cotidiano, isso é superfície de contato e você já sabe. Quanto mais contato, mais você aprende. Um abraço e lembre-se,